Então, estamos iniciando a nossa aula a respeito da Santíssima Eucaristia. Então, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de estudo. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Então hoje falaremos do terceiro artigo que trata sobre o sacramento da Eucaristia, o último sacramento dos que são chamados sacramentos da iniciação cristã. Já falamos sobre o batismo e a confirmação na aula anterior e hoje passamos para a Eucaristia, que é o maior dos nossos sacramentos. Então, a Eucaristia ela conclui a iniciação cristã. Aqueles que foram elevados à dignidade do sacerdócio régio pelo batismo e configurados mais profundamente a Cristo pela confirmação, estes, por meio da Eucaristia, participam do próprio sacrifício do Senhor. Então, os restantes sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e obras de apostolado, estão vinculados com a Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam. Com efeito, na Santíssima Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, isto é, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Então, a Eucaristia que já nos dá aquilo que nós precisamos entender, que nós vamos ver de forma clara daqui em diante, é o próprio Cristo. A Eucaristia é o próprio Cristo. Então, a Eucaristia é o resumo e a suma da nossa fé. E aí nos diz Santo Irineu de Lyon, nossa maneira de pensar concorda com a Eucaristia e a Eucaristia confirma nossa maneira de pensar. Então, é pela celebração eucarística que nós nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna, quando Deus será tudo em todos. Importante dizer que vocês vão ver que nós vamos ler muitas passagens. Hoje a aula é um pouco expositiva, por assim dizer, porque é importante que entendamos o que a Igreja até então nos ensina a respeito da Eucaristia. Então, é um sacramento evidentemente riquíssimo, e aprofundando nele nós podemos chamá-lo de diversos nomes. E esses nomes são apresentados para nós. Então, primeiro nome, Eucaristia, que é a ação de graças a Deus. Essa Eucaristia, essa palavra, ela vem de outras duas, uma que é citada em Lucas e a outra está em Mateus e em Marcos. E as duas palavras, uma é Eucharistai e outra é Eulogen. E elas lembram as bênçãos judaicas que proclamam as obras de Deus, a criação, a redenção e a santificação. Então daí temos o nome de Eucaristia. Chamamos também de ceia do Senhor, porque trata da ceia que o próprio Senhor fez com os discípulos na véspera da paixão, e é também a antecipação da ceia das bodas do Cordeiro na Jerusalém celeste. Além destes dois nomes, podemos chamar de fração do pão, que pão foi utilizado pelo próprio Cristo e depois abençoado e distribuído como presidente da mesa. Então, Cristo, sendo presidente da mesa, abençoa e distribui o pão, e faz principalmente na última ceia. E aí, por este mesmo gesto, por partir do pão, que os discípulos o reconhecem após a ressurreição. Então, ele queria dizer com isso, com essa fração do pão, que todos comem do único pão partido,
que é o próprio Cristo. Eles entram em comunhão com Ele e já não formam senão um só corpo nele. Podemos chamar também de Assembleia Eucarística, porque a Eucaristia é celebrada na Assembleia dos Fiéis, que é a expressão visível da Igreja. Também chamada de Memorial da Paixão, e aí podemos acrescentar Memorial da Paixão e da Ressurreição do Senhor. Temos também o entendimento da Eucaristia como sacrifício, então é o santo sacrifício, porque ele atualiza o único sacrifício de Cristo e inclui a oferenda da Igreja. E, entendendo como sacrifício, nós podemos chamá-lo de outros nomes também. Santo sacrifício da missa, sacrifício de louvor, sacrifício espiritual e sacrifício puro e santo. Além destes, podemos chamar também de Santa e Divina Liturgia, porque toda a liturgia da Igreja encontra o seu centro na celebração deste sacramento. Foi o que nós falamos no início, que a Eucaristia é a fonte e o ápice da vida cristã. Chamamos também de Santíssimo Sacramento, por ser o sacramento dos sacramentos, o sacramento ao qual todos os outros estão ordenados. Chamamos também de comunhão, porque por este sacramento nós nos unimos a Cristo e nos tornamos participantes do seu corpo e do seu sangue para formarmos um só corpo. Além da comunhão, podemos chamá-lo de pão dos anjos, pão do céu, remédio da imortalidade e, por fim, o viático. E, por último, chamamos também de Santa Missa. Nós vamos da Santa Missa, que a liturgia no qual se realizou o mistério da salvação termina com o envio dos fiéis para que cumpram a vontade de Deus em sua vida cotidiana. Então, a palavra missio, ela significa missão, envio. Então, após participarmos dessa Santíssima Eucaristia, nós somos enviados para fazer cumprir tudo aquilo que nos foi ensinado pela leitura da palavra, pela homilia que é feita pelo sacerdote, pelo bispo. Além, passando os nomes do sacramento, nós temos alguns sinais do pão e do vinho. Então, o pão e o vinho representam o centro da celebração. E eles, pelas palavras do próprio Cristo e pela invocação do Espírito Santo, tornam-se o corpo e o sangue de nosso Senhor. Então a Igreja vê em diversos momentos da Sagrada Escritura uma preparação, algo que lembra, algo que faz referência à Eucaristia. Então, ela vê no gesto de Melquisedeque, que é rei e sacerdote, uma prefiguração de sua própria oferta. Depois disso, ainda na Antiga Aliança, nós temos que o pão e o vinho são oferecidos em sacrifício entre as primícias da terra, em sinal de reconhecimento ao Criador. Ainda no Antigo Testamento, nós temos lá no contexto do Êxodo, os pães ázimos que Israel come a cada ano na Páscoa e que recordam a pressa da partida libertadora do Egito. Temos também o maná do deserto, que lembra sempre a Israel que ele vive do pão da palavra de Deus. E aí nós vimos essas duas questões do pão e agora chegamos ao cálice. Então, o cálice da bênção, no fim da refeição pascal dos judeus, acrescenta à alegria festiva do vinho uma dimensão escatológica. Então, é uma espera messiânica do restabelecimento de Jerusalém. E esses todos os pontos do Antigo Testamento, então, Jesus, após isso, quando ele institui a Eucaristia, ele dá um sentido novo e definitivo à bênção do pão e do cálice. Mas no Novo Testamento, ainda antes da instituição da Eucaristia,
nós temos três importantes momentos. Primeiro, a multiplicação dos pães, que prefigura a superabundância deste único pão da sua Eucaristia. E após isso, né, na transformação da água em vinho em Caná, nós temos Jesus, ele anuncia a hora da glorificação. Então, ele manifesta a realização da ceia das bodas no reino do Pai, onde os fiéis beberão vinho novo, transformado no sangue de Cristo. Então, ele já faz, ele já dá sinais do vinho novo, daquilo que virá. E, posteriormente a isso, há o primeiro anúncio da Eucaristia. Este primeiro anúncio escandaliza todos aqueles que estão escutando a palavra. Então, isso está lá em João, capítulo 6, e eu vou ler aqui a resposta de Cristo. É importante nós vermos que, inicialmente, depois que nosso Senhor diz isso, um deles diz: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? E o próprio Cristo diz depois, pergunta a eles, entendendo a profundidade do mistério: vós também quereis ir embora? Mas o que é que escandalizou eles tanto? Isso que está aí. São João, capítulo 6, versículos de 53 a 58. Cristo nos diz: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Então é isso que nosso Senhor diz que os escandaliza tanto. Então, depois disso, lá no versículo 67, pergunta: vós também quereis ir embora? Essa pergunta ela ressoa através dos séculos como um convite de seu amor a descobrir que só ele tem palavras de vida eterna e que acolher na fé o dom da sua Eucaristia é acolher a ele mesmo. Então, essa passagem ela é de extrema importância, não que as outras não sejam, evidentemente, mas ela vai nos dar alguns pontos interessantes mais para frente. Então, depois disso, depois dessa visualização de momentos anteriores à instituição da Eucaristia, nós chegamos de fato ao grande momento, quando nosso Senhor, lá na ceia, institui o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. E a narração da instituição está lá em São Lucas, capítulo 22, versículos de 14 a 20. E aí eu vou ler e depois nós fazemos uma comparação com a passagem que eu li anteriormente. Então, desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer, pois eu vos digo que já não a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tomando uma taça, deu graças e disse: tomai isto e reparti entre vós, pois eu vos digo que doravante não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: essa taça é a nova aliança em meu sangue que é derramado por vós. Quando nós olhamos para as duas passagens, nós percebemos que isto que está aqui em São Lucas 22 não é algo que Cristo diz sem querer dizer, né? Como muitas vezes nós escutamos aí afora.
Ele não diz sem querer dizer, ele não foi mal entendido, ou melhor, não foi mal interpretado. Ele em nenhum momento diz algo que é contrário, ou melhor, nós nunca fazemos algo que é contrário ao que nosso Senhor diz. Quando nós olhamos o que nós lemos para trás, em São João, ele deixa bem claro, ele já vinha falando, ele já vinha deixando claro de que o que ele deixaria para nós era verdadeiramente o seu corpo e o seu sangue. Ele não diz por dizer, não se confunde, nós também não nos confundimos na interpretação. Ele, de fato, se entrega por um profundo amor, por um grande amor por nós. Então, ele institui a Eucaristia como memória de sua morte, de sua ressurreição, e ordena aos apóstolos que celebrem, da mesma forma como ele disse, até a sua volta. A passagem de Jesus ao Pai por sua morte e ressurreição, a Páscoa Nova, é antecipada na ceia e celebrada na Eucaristia, que realiza a Páscoa judaica e antecipa a Páscoa final da Igreja na glória do Reino. Então, é entendido que a Eucaristia é verdadeiramente Cristo, entendido que não há uma confusão, e vocês vão ver que mais para frente eu vou trazer outros pontos, né, que estão lá, por exemplo, no Didaquê. Vocês percebam que é o próprio Cristo, ele nos pediu que assim fosse feito, e não houve nenhuma confusão. Mas, falando um pouquinho da celebração da Eucaristia, nós vemos que ela é feita em dois grandes momentos. O catecismo aqui, ele separa essa Eucaristia em dois grandes momentos, e nós podemos, se formos analisar de uma forma um pouquinho mais específica, nós podemos dividir até em quatro partes. Então, os dois grandes momentos que o catecismo nos coloca aqui é a convocação, a liturgia da palavra, as leituras, a homilia e a oração universal, em primeiro momento. E num segundo momento, nós temos a liturgia eucarística, com a apresentação do pão e do vinho, a ação de graças consecratória e a comunhão. Aqui eu coloquei, tem até o link aí, se vocês se interessarem. Nós podemos dividir isso também desta forma. Então, os dois grandes momentos da igreja, o catecismo nos coloca esses dois primeiros pontos, os ritos iniciais e o rito da palavra, e depois ele coloca o rito sacramental e os ritos finais. Então, se tiver mais, se quiser ver mais a respeito disso, como que se dá a celebração e tudo mais, então eu deixei o link que vocês possam ver. Mas, analisando a celebração de fato, analisando estes dois momentos, né, adentrando estes dois momentos, nós chegamos a essas divisões aí. Então, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística constituem juntas um só e mesmo ato de culto. Então, a mesa preparada para nós na Eucaristia é ao mesmo tempo a palavra de Deus e a do corpo do Senhor. Essa estrutura, ela se conservou por todos os séculos até os dias de hoje. Então, não houve uma mudança, né? A estrutura, de fato, não foi modificada. Então, de início nós temos a chama de reunião do povo. Então, todos os cristãos vão a um determinado lugar, ao mesmo lugar, que nós podemos chamar de Assembleia Eucarística, e eles vão encabeçados pelo próprio Cristo, que é o ator principal da Eucaristia. Então, é ele mesmo quem preside invisivelmente toda a celebração eucarística. Mas ele faz sendo representado pelo bispo ou o presbítero. Estes
presidem a Assembleia. Então, o que eles fazem, né, o que nós chamamos de in persona Christi. Então, eles celebram a missa in persona Christi. Então, o que eles fazem? Tomam a palavra depois das leituras, recebem as oferendas, proferem a oração eucarística. Então, estes sacerdotes devidamente ordenados fazem assim. Então, além deles, nós temos que cada um toma parte a seu modo na celebração. Os leitores, aqueles que trazem as oferendas, os que dão a comunhão, os ministros extraordinários, e todo o povo, a forma como deve se portar numa celebração eucarística. Posterior a isso, nós temos a liturgia da palavra, que nós temos ali os escritos dos profetas, que é o Antigo Testamento, e nós temos o que chamamos de as memórias dos apóstolos, que são as epístolas. Seguido, temos o Evangelho. Posteriormente a isso, nós temos a homilia, que exorta a acolher a palavra de Deus como ela é verdadeiramente e nos ensina, nos adverte para que ela seja colocada em prática, e fazemos isso e fazem-se as intercessões por todos os homens de acordo com a palavra do apóstolo. Então, nós, na liturgia da palavra, escutamos aquilo que deve ser lido, depois escutamos a homilia, tenho pedido para que nós coloquemos em prática, para que nós conformemos a nossa vida ao que vai ser falado, e posteriormente nós pedimos pela intercessão de todos os homens. Seguido a isso, nós temos o ofertório, no qual são trazidos ao altar, às vezes por procissão, o pão e o vinho, que nós falamos anteriormente, aquele mesmo pão e aquele mesmo vinho. Ambos serão oferecidos pelo sacerdote, que em nome de Cristo, que pede em nome de Cristo, no sacrifício eucarístico, e neste momento eles se tornarão o corpo e o sangue de nosso Senhor. Desde o início, desde os primeiros séculos, os cristãos levam com o pão e o vinho para a Eucaristia seus dons para repartir com os que estão em necessidade. Este costume da coleta, sempre atual, inspira-se no exemplo de Cristo, que se fez pobre para nos enriquecer. Então, a apresentação do pão e do vinho, há também a oferta da nossa vida. Nós precisamos entender isso. Neste momento, nós ofertamos a nossa própria vida, todos os nossos atos, as nossas ações, mas é também um momento de coleta. É também um momento no qual nós ajudamos a igreja em suas necessidades e, claro, ela ajuda os necessitados, como sempre foi feito. Dando prosseguimento, nós chegamos na anáfora. Anáfora, que nós podemos chamar também de oração eucarística. E dentro desta parte, dentro desta oração, nós temos algumas divisões. Então, neste momento que nós chegamos ao ápice da celebração. Então, o que é o prefácio que aí é falado? Então, a igreja rende graças ao Pai, por Cristo no Espírito Santo, por todas as suas obras, pela criação, pela redenção, santificação. E toda a comunidade se junta, então, a este louvor incessante que a igreja celeste, os anjos e todos os santos cantam ao Deus 3 vezes santos. É o prefácio dentro da anáfora. Seguido ao prefácio, nós temos a epiclésia, que é: a comunidade pede ao Pai que envie seu Espírito Santo sobre o pão e o vinho, para que se tornem, por seu poder, o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E para aqueles que participam da liturgia, sejam um só corpo e um só Espírito. Seguido, nós temos aqui que há o que nós chamamos de transubstanciação. Nós vamos falar um pouquinho depois, mas é neste momento, na narração da instituição.
A força das palavras de Cristo e da ação, força da palavra e da ação de nosso Senhor e o poder do Espírito Santo tornam sacramentalmente presentes, sob as espécies do pão e do vinho, o corpo e o sangue de Cristo, seu sacrifício oferecido na cruz, uma vez por todas. Seguido a narração, né, já tendo consagrado o corpo e o sangue de nosso Senhor, nós chegamos na anamnese, no qual a igreja faz memória da paixão, da ressurreição, da volta gloriosa de nosso Senhor e apresenta ao Pai a oferenda de seu Filho que nos reconcilia com Ele. Seguido a isso, nós chegamos nas intercessões, no qual a igreja exprime que a Eucaristia é celebrada em comunhão com toda a igreja do céu e da terra. Então, a igreja militante e aqueles que já estão no céu, dos vivos e dos falecidos, e na comunhão com os pastores da igreja, o Papa, o bispo da diocese, seu presbítero e seus diáconos, os bispos do mundo inteiro com suas igrejas. E aí nós finalizamos a anáfora e entramos de fato na comunhão. Então, ela é precedida pela oração que o próprio Senhor nos ensinou e pela fração do pão. E aí os fiéis recebem o pão do céu, né? O cálice da salvação, que é o corpo e o sangue de nosso Senhor, que se entregou pela vida do mundo. Então, é assim que se dá. Esta é a sequência da celebração eucarística. Seguido a isso, nós precisamos entender, né, o que é este sacrifício sacramental que é feito por nosso Senhor. Então, se os cristãos celebram a Eucaristia desde as origens e sob uma forma que em substância não sofreu alteração, através da grande diversidade dos tempos e da liturgia, é porque temos consciência de estarmos ligados ao mandato do nosso Senhor, dado na véspera da paixão. Fazei isto em memória de mim. Então, a liturgia, a celebração eucarística, apesar de tudo que nós vivemos em todos os tempos, todas as perseguições, ela não sofreu alteração em sua substância, porque nós estamos sob nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Então, cumprimos esta ordem do Senhor celebrando uma memorial do seu sacrifício. Quando nós fazemos isso, oferecemos ao Pai o que Ele mesmo nos deu. Os dons de sua criação, o pão e o vinho, que pelo poder do Espírito Santo e pelas palavras de Cristo, se tornam o corpo e o sangue de nosso Senhor, o qual se torna real e misteriosamente presente. Por isto, por estes motivos, que nós precisamos considerar a Eucaristia como 3 coisas. Primeiro, ação de graças e louvor ao Pai. Segundo, um memorial sacrificial de Cristo e de seu corpo. Terceiro, a presença de Cristo pelo poder da sua palavra e do seu Espírito. Então, que é a ação de graças e o louvor ao Pai. No sacrifício eucarístico, toda a criação amada por Deus é apresentada ao Pai por meio da morte e da ressurreição de Cristo. Então, por Cristo, a igreja pode oferecer o sacrifício de louvor em ação de graças por tudo que Deus fez de bom, de belo e de justo na criação e na humanidade. Então, a Eucaristia é um sacrifício de ação de graças ao Pai, pela qual a igreja exprime o seu reconhecimento por tudo o que Ele fez mediante a criação, a redenção e a santificação. E é também sacrifício de louvor, pelo qual a igreja canta a glória de Deus em nome de toda a criação. Então, este sacrifício de louvor ele só é possível através de Cristo. Ele une os fiéis à sua pessoa, ao seu louvor e à sua intercessão, de modo que o sacrifício de louvor ao Pai é oferecido por Cristo e com ele
para ser nele aceito. Então, isso é a ação de graças e o louvor ao Pai. Seguido, nós temos um memorial sacrificial de Cristo e de seu corpo, a Igreja. Então, a Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo, a atualização e a oferta sacramental de seu único sacrifício na liturgia da Igreja, que é o seu corpo. O memorial, ele não é apenas o fazer memória. Seguindo o sentido da Sagrada Escritura, ele é também a proclamação das maravilhas que Deus realizou por todos os homens. Além disso, o sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. Então, é na Eucaristia que Cristo dá este mesmo corpo que entregou por nós na cruz. O próprio sangue que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então, a Eucaristia é, portanto, um sacrifício, o que representa, torna presente o sacrifício da cruz. Então, o sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. Terceiro ponto, a Eucaristia é igualmente o sacrifício da Igreja. Porque a Igreja é o corpo de Cristo, participa da oferta de sua cabeça. Então, com Cristo, ela mesma é oferecida inteira. E por último, toda a Igreja está unida à oblação e intercessão de Cristo. A oferenda de Cristo une-se o Papa, o bispo local, presbítero e diácono. A comunidade intercede assim por todos os ministros que, por ela e com ela, oferecem um sacrifício eucarístico. Unem-se também os membros que já estão na glória do céu, em comunhão com a Santíssima Virgem e fazendo memória dela, assim como de todos os santos e santas que a Igreja oferece o sacrifício eucarístico. Na Eucaristia, a Igreja, com Maria, está como que ao pé da cruz, unida à oferta e à intercessão de Cristo. O sacrifício também é oferecido aos fiéis defuntos que morrem em Cristo e não estão ainda plenamente purificados, estão no purgatório, para que possam entrar na luz e na paz de Cristo. Então, assim, a Eucaristia é o memorial sacrificial de Cristo e da Igreja. Terceiro ponto, a presença de Cristo pelo poder de sua palavra e do Espírito Santo. Então, Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, que intercede por nós, está presente na sua igreja de múltiplos modos, na sua palavra, na oração da sua igreja, nos pobres, doentes, prisioneiros, nos sacramentos dos quais ele é o autor, no sacrifício da missa e na pessoa do ministro. Mas está presente sobretudo sobre as espécies eucarísticas. Então, o modo de presença de Cristo sobre as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz com que ela seja como que o coroamento da vida espiritual e o fim ao qual tendem todos os sacramentos. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, por conseguinte, o Cristo todo. Esta presença chama-se real por antonomasia, porque é substancial e porque, por ela, Cristo, Deus e homem, se tornam inteiramente presentes. Então, pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. A esta mudança a Igreja denominou, com acerto e exatidão, transubstanciação. Então, é pela conversão do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo que ele se torna presente neste sacramento. É o que chamamos, o que
foi, pelo Concílio de Latrão, chamado formalmente de transubstanciação. Então, Cristo está inteiramente, este ponto é importante, né? Nosso Senhor está inteiramente presente em cada uma das espécies, inteiro em cada uma de suas partes. Ou seja, a fração do pão não divide o Cristo. É comum nós vermos em algumas missas que quebra-se, né, a hóstia, né, parte-se a hóstia em diversas partes, mas não partimos o Cristo, ele está inteiramente presente em cada uma dessas partes. A presença do verdadeiro corpo de Cristo e do verdadeiro sangue neste sacramento não se pode descobrir pelos sentidos, mas só pela fé, baseada na autoridade de Deus, nos diz Santo Tomás. É importante nós olharmos que essa mesma igreja diz, né, que a nossa Santa Igreja diz, através dos séculos, que nós cremos pela fé desde todos os tempos. Lá no Didaquê, foi a primeira aula que nós tivemos, inclusive, nos é falado a respeito da Eucaristia o seguinte, né, esta passagem fala sobre a Eucaristia, diz assim: do mesmo modo como este pão partido tinha sido semeado sobre as colinas e depois recolhido para se tornar um, assim também a tua igreja reunida desde os confins da terra no teu reino, porque tua glória e o poder por meio de Jesus Cristo para sempre. Porque tua é a glória e o poder por meio de Jesus Cristo para sempre. Então, ninguém coma nem beba da Eucaristia se não tiver sido batizado em nome do Senhor. Porque sobre isso o Senhor disse, não deem as coisas santas aos cães. Aqui nós temos alguns pontos interessantes. Primeiro, mostra que o batismo é a porta de entrada dos outros sacramentos. Exatamente, acho que foi a primeira coisa que eu falei a respeito do batismo, que ele era a porta de entrada dos outros sacramentos, e aqui isso fica muito claro. A segunda coisa que, quando é falado, né, não deem as coisas santas aos cães, nós percebemos que a Eucaristia não pode ser, em momento algum, apenas uma simples representação, porque senão não seria uma coisa santa. É o próprio Cristo, e isso a Igreja crê desde sempre, porque desde sempre crê naquilo que Cristo nos diz. E, né, isso lá no início, lá na Didaquê. Lá no Concílio de Latrão, em 1215, tudo que era crido a respeito da mudança, né, da substância para corpo e sangue de Nosso Senhor, recebe um nome. Recebe o nome, como nós vimos, de transubstanciação. Então nós vemos o seguinte: ora, existe uma igreja universal dos fiéis, fora da qual absolutamente ninguém se salva, e na qual o mesmo Jesus Cristo é sacerdote e sacrifício, cujo corpo e sangue são contidos verdadeiramente no sacramento do altar, sob as espécies do pão e do vinho, pois que, pelo poder divino, o pão é transubstanciado no corpo e o vinho no sangue, de modo que, para realizar plenamente o mistério da unidade, nós recebemos dele o que ele recebeu de nós. Este sacramento não pode celebrá-lo absolutamente ninguém senão o sacerdote que tenha sido regularmente ordenado, segundo o poder das chaves da Igreja que o mesmo Jesus Cristo concedeu aos apóstolos e aos seus sucessores. Então nós vemos aqui, novamente, né, não só em relação à Eucaristia, mas, primeiro, em relação à Igreja ser a única Igreja de Cristo. Nós vimos isso na primeira linha. Depois nós vimos a sucessão apostólica de forma muito clara. E posteriormente, né, aquilo que talvez seja parte principal, né, a formalização do que nós conhecemos como transubstanciação. Quando nós falamos em crer naquilo que nosso Senhor diz, crer exatamente naquilo que ele diz, né? Quando nós lemos a passagem de São João, que ele fala que é verdadeiramente carne, verdadeiramente sangue,
quando nós vimos a passagem da instituição, quando ele diz tomar o corpo, tomar o sangue, fazer isso em memória dele, nós podemos ver que nós cremos de fato naquilo que nosso Senhor disse. E Santo Tomás, em um de seus belos hinos, certamente conhecido por todos, no Adoro Te Devote, ele diz isso claramente. Ele expressa claramente algo que nós devemos expressar também. Então, ele diz: adoro-te com devoção, ó Deus, que te escondes, que sob essas figuras de verdade te ocultas. A ti meu coração se submete inteiramente, porque ao contemplar-te desfalece por completo. Visão, tato e paladar em ti falham, apenas ouvindo se crê com segurança. Creio em tudo o que disse o Filho de Deus, nada mais verdadeiro que esta palavra da verdade. Cremos em tudo aquilo que nos fora ensinado, porque cremos verdadeiramente em nosso Senhor. Então, o banquete pascal a missa é, ao mesmo tempo, inseparavelmente, um memorial sacrificial em que se perpetua o sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão do corpo e sangue do Senhor. Mas a celebração do sacrifício eucarístico está toda orientada para a união íntima dos fiéis com Cristo pela comunhão. Comungar é receber o próprio Cristo que se ofereceu por nós. E um ponto interessante em relação a que fala sobre o altar. O altar representa os dois aspectos do mesmo mistério: o altar do sacrifício e a mesa do Senhor. Isto tanto porque o altar cristão é o símbolo do próprio Cristo, presente no meio da Assembleia dos Fiéis, e é, ao mesmo tempo, como vítima, oferecido por nossa reconciliação e como alimento celeste que se dá a nós. E, seguindo, tendo o entendimento do banquete pascal, seguindo o que é dito aí, nós temos 10 minutos, este é um aviso. Isso, 10 minutos. Então, eu vou falar aqui rapidamente. Para preparar-se bem para receber a comunhão, nós podemos fazer 3 coisas, nós precisamos fazer 3 coisas. Primeiro, um exame de consciência. Então, aquele que tiver consciência de um pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação, a confissão, antes de se aproximar da comunhão, como nos é dito lá em 1 Coríntios, capítulo 11. É interessante nessa passagem, e aí eu não vou ler, dado ao tempo, que se a Eucaristia não fosse verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo, não faria muito sentido que São Paulo tivesse sido tão rígido nas suas palavras, porque diz, olha, aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a sua própria condenação. Se não fosse o corpo de Cristo, não precisaria de tamanha rigidez. Segundo ponto, o jejum eucarístico. O Código de Direito Canônico, lá no parágrafo, lá no cânon 919, diz que devemos nos abster ao espaço de ao menos 1 hora antes da Sagrada Comunhão qualquer comida ou bebida, exceto água ou remédios. Então, devemos orientar-nos com relação ao tempo em que a comunhão é recebida. Então, por volta ali depois dos 30 minutos de missa, digamos assim. Então, cada um deve olhar como o próprio sacerdote conduz a missa. Terceiro, a atitude corporal, porque os nossos gestos também falam. E com relação à vênia, com relação ao se vestir de forma adequada, tudo isso traduz respeito à solenidade e à alegria deste momento em que Cristo se torna o nosso hóspede. Eu também deixei mais um link aí, pessoal do Salve em Liturgia, eles colocaram alguns gestos e posições que são importantes para nós, para falar do povo na missa, gestos do povo na missa. Então, os frutos da comunhão. A
comunhão aumenta a nossa união com Cristo. Então, o próprio Cristo nos diz: quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. A comunhão afasta-nos do pecado, porque conserva, aumenta e renova a vida da graça recebida no batismo. Além disso, apaga os pecados veniais, porque como o alimento corporal serve para restaurar a perda das forças, a Eucaristia fortalece a caridade que na vida diária tende a enfraquecer. Então, esta caridade vivificada apaga os pecados veniais. E por esta mesma caridade que acende em nós, a Eucaristia nos preserva dos pecados mortais futuros. Lembrando que a Eucaristia não é destinada a perdoar os pecados mortais. Então, está em pecado mortal, reconciliação. Por fim, a unidade do corpo místico. Então, aqueles que recebem a Eucaristia estão unidos mais intimamente a Cristo. Cristo os une todos os fiéis em um só corpo, a Igreja. Então, a comunhão fortalece e aprofunda esta incorporação à Igreja realizada pelo batismo. A Eucaristia compromete-nos com os pobres, porque para receber, na verdade, o corpo e o sangue de Cristo entregue por nós, devemos reconhecer o Cristo nos mais pobres, seus irmãos. E, por fim, a Eucaristia é sinal de unidade dos cristãos. Então, quanto mais dolorosas se fazem sentir as divisões da Igreja que rompem a participação comum à mesa do Senhor, tanto mais prementes são as orações ao Senhor, para que voltem os dias da unidade completa de todos os que neles creem. Então, nós precisamos entender a questão da sucessão e da unidade, por isso que os parágrafos 1399 a 1401, eles nos ajudam a compreender. Quantos minutos eu tenho ainda? Tem 6 minutos aqui. 6 minutos. Então eu vou ler aqui de forma bem rápida esses parágrafos. Diz assim: as igrejas orientais que não estão em comunhão plena com a Igreja Católica celebram a Eucaristia com grande amor. Essas igrejas, embora separadas, têm verdadeiros sacramentos, principalmente em virtude da sucessão apostólica, o sacerdócio e a Eucaristia, por meio dos quais permanecem ainda unidos a nós por estreitos laços. Por isso, determinada comunhão através das coisas sagradas em circunstâncias oportunas e com a aprovação da autoridade eclesial não é apenas possível, como também é aconselhável. E aí continua: as comunidades eclesiais oriundas da Reforma, ou seja, Lutero, separadas da Igreja Católica, em razão sobretudo da ausência do sacramento da ordem, não conservam a substância própria e integral do mistério eucarístico. E em 1401 diz que quando há uma necessidade grave, a critério do ordinário, os ministros católicos podem dar os sacramentos aos outros cristãos que não estão em plena comunhão com a Igreja Católica, mas que os pedem espontaneamente. Então, é preciso então que manifestem a fé católica no tocante a esses sacramentos e que apresentem as disposições exigidas. E, por fim, a Eucaristia como penhor da glória futura. Então, se a Eucaristia é o memorial da Páscoa do Senhor, se pela nossa comunhão no altar somos cumulados da plenitude das bênçãos e graças do céu, a Eucaristia é também a antecipação da glória celeste. Então, a Igreja sabe que desde agora o Senhor vem em sua Eucaristia e que ali Ele está no meio de nós. Contudo, esta presença é velada. Por isso celebramos a Eucaristia, aguardando a bem-aventurada esperança e a vinda de nosso Salvador. Desta grande esperança, a do céu novo e da terra nova, nos quais habitará a justiça, não temos garantia mais segura, senão mais manifesto do que a Eucaristia. Com efeito, toda vez que é celebrado este mistério, opera-se a obra da nossa redenção, e nós partimos o mesmo pão, que é remédio da imortalidade, antídoto não para a morte, mas para a vida eterna, em Jesus Cristo. Vou fazer a oração final aqui, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes neste estudo. Peço-te ajuda para os pôr em prática,
Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.